Já tem aí mais ou menos 900 anos, começou o cultivo de uma ideia, que é a ideia da liberdade. E hoje essa ideia ela está completamente disseminada na cultura. A ideia de liberdade hoje é a ideia que patrocina todos os movimentos sociais que existem hoje. Junto com isso, começou o avanço das ciências. E esses conhecimentos foram então também demonstrando que vários dogmas, várias ideias, vários mitos, mitos não no sentido da mitologia simbólica, mas de lendas, ideias, né, medos, através da própria inteligência, você também começa a despertar a liberdade. Aí começa o que se chama de ideologia racionalista. Justamente é que com o conhecimento da mente, da razão, que seria o único atributo humano, porque os demais atributos você também encontraria nos animais e outras coisas. Então, se a gente utilizar o único atributo que seria nosso, nós encontraríamos a liberdade, nós iluminaríamos todas as trevas e os mistérios da natureza, e com isso dominaríamos a natureza. E aí quando você começa a pôr caravelas no mar e ficar 6 meses, você começa a ter a ilusão de que você começa a dominar a natureza. Até o século XIX, a gente acreditava bastante que iríamos dominar toda a natureza, né? Tem um filme muito interessante, que já é do século XX, da década de 70, chamado Zardoz, que é do John Boorman. E nesse filme ele mostra uma sociedade que pela razão teria encontrado a vida eterna. Ninguém mais adoece, ninguém mais morre pela tecnologia. E é um filme bem interessante, é com o Sean Connery. É um filme incrível. Tudo isso, não sei se vocês percebem, por trás está a ideia de que a individualidade humana vai ser livre. Livre até da morte. Tudo isso é pautado numa ideia de que, ao fazer isso, nós estamos evoluindo. Para onde? Para um lugar melhor. Ninguém sabe. Mas, quando eu estou buscando a liberdade e a tecnologia, eu estou indo para um lugar melhor. Porque eu estou dominando a natureza, eu estou dominando as doenças, estou dominando as mazelas. Então, a ideia de progresso evolutivo necessariamente está aqui. E junto com essa ideia de usar a mente e com a evolução, vem a ideia de que essa forma de ver o mundo, ela é superior a todas as outras formas já existentes até então. Então o Ocidente, quando adotou isso daqui, ele disse, ó, nós somos superiores a tudo que o Ocidente já fez, isso inclui os gregos, os escolásticos, tudo. Nós somos agora o ápice da evolução. Nós somos o máximo aqui. Nem de Deus mais a gente precisa. Qual que é o problema dessa história toda aqui? Só se eu estou usando o aspecto mais evoluído do homem, que é a razão e a mente. Se eu estou usando a tecnologia que está melhorando a vida de todo mundo. E se isso significa que nós estamos evoluindo para o melhor, agora ninguém define o que é melhor e nem para onde você está evoluindo. Mas não diz nada isso. É uma retórica pura. Estou evoluindo para onde? Eu posso estar evoluindo para uma doença, não? Tem doença que evolui. Junto com isso daqui vem uma arrogância. Por isso que o Goethe, quando ele vai falar dos seres humanos, quando tem lá o São Rafael, o arcanjo Rafael cantando, o arcanjo Gabriel e o Miguel cantando, né? Então a música ela é harmônica, né? São notas harmônicas. Daqui a pouco o cara joga uma dissonância lá. Não? Aí aparece o Mefistófeles, né? Que é a nota dissonante. Pá! Aí o Deus fala para o Mefistófeles, né? Olha, o ser humano pode confiar nele. Eu confio, a minha criação é linda, maravilhosa. Aí o Mefistófeles, não, sua criação é terrível, olha o que eles... Né? Eles pensam com a razão e acham que são incríveis, eles são átomos arrogantes. Eu fiz uma caravela, eu descobri, dominei o mundo, olha a arrogância da... Né? Quantos teóricos não morderam a isca? O Freud, 1900, nós estamos falando de 100 e poucos anos atrás, ele achou que ele ia fazer uma clínica que ia explicar a psique humana de cabo a rabo. Eu vou fazer uma teoria que explica de cabo a rabo a psique. Os gregos não conseguiram fazer isso, né? A religião, mas eu, Freud, vou conseguir fazer. Essa é o problema da modernidade. Essa ideia de superioridade, ao mesmo tempo que ela prega a liberdade,
qualquer pessoa que levantar o dedo e falar assim, tem falha aí. Se você for contra isso porque você está usando a sua liberdade, isso significa que você é uma pessoa que não evolui, que você é uma pessoa que vive no obscurantismo e que, portanto, você tem que ser marginalizado. É muito lindo na ideia, mas na prática, se você não concordar com isso, você não é livre, você não pode ser livre. Então você percebe que uma teoria, que quando você vai praticá-la, ela contradiz os próprios princípios, ela é uma coisa que você tem que parar para pensar. Só que isso aqui foi tão disseminado ao longo dos séculos que a gente nem percebe que pensa assim e defende isso. Porque está em culto. A modernidade, ela vibra nos nossos átomos, porque a gente nasceu nessa época.